Olá meu amigo, minha amiga, seja bem-vinda a esse canal. Eu sou Marcos Lima, luthier, e nesse vídeo eu vou falar sobre o corte de madeiras para luthieria feito na serra circular de bancada. Essa é uma pergunta que sempre foi muito recorrente a mim, tanto por WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Então eu venho dar meu parecer aqui sobre como cortar a madeira para luthieria, para principalmente violões, para você entender quais são as dificuldades de você fazer esse tipo de beneficiamento sem as ferramentas corretas. Qual que é o cenário ideal para você cortar madeira para luthieria, madeira para violão? No caso, para fundos laterais e tampo, seria utilizar uma serra de fita, pois a serra de fita você tem um menor desperdício de material e uma maior área de corte. Isso se dá com as serras de fitas industriais que tem aí altura de corte acima de 22 centímetros. Não é muito comum de você achar em uma marcenaria, porque é uma ferramenta muito robusta, muito grande e que exige uma manutenção constante. A lâmina também vai ter um valor bastante elevado. Sendo assim, você consegue beneficiar tábuas aí que teriam 20 a 22 centímetros de largura. E no caso das laterais, 12 a 10 centímetros de largura. As madeiras para fundos laterais geralmente são madeiras de alta densidade, madeiras mais duras, madeiras mais difíceis de cortar. Então, se você trabalhar essa madeira, por exemplo, essa aqui foi me vendida como bicuíba, é uma madeira de média para alta densidade, em que cortar essa madeira aqui, que não seja com uma lâmina bem afiada, você já vai ter dificuldades para cortar ela, ela vai começar a queimar. E se você for tentar cortar na mão, é um trabalho muito árduo. Então é esse o relato que eu venho dar aqui para vocês. Eu fiz esses cortes na serra circular de bancada da seguinte maneira. No caso das laterais, eu tirei elas em torno de 4 milímetros de espessura. A tábua que eu estava cortando, ela tinha 4 centímetros de espessura. E eu consegui tirar 5 laterais de uma tábua. Eu tive uma taxa de desperdício de 50%. 5 vezes 4 milímetros vai dar 2 centímetros. Então, de uma tábua de 4 centímetros de espessura, eu consegui aproveitar 2 centímetros. Mas por que isso, Marcos? Porque a lâmina da serra circular de bancada, ela tira algo em torno de 3 a 3,2 milímetros de espessura, dependendo da lâmina. E essa é uma taxa de desperdício muito grande. Eu estou tirando uma peça de 4 milímetros e estou perdendo 3 e pouquinho. Então é uma taxa de desperdício muito alta. Na serra de fita, você teria em torno de 1,5 milímetro de perda, que já é a metade. Então daria para tirar aí mais 2 laterais, né, numa tábua aí de 4 centímetros de espessura. Então já é uma taxa de desperdício muito menor. E no caso da lateral, como ela tem uma largura muito pequena, basta você cortar de um lado, né, com a altura aqui de 5 ou 6 centímetros, até na metade da lâmina, pegando a altura até metade, passa de um lado, vira, passa do outro. Tirou uma lateral. Agora já na questão do fundo, e você também pode estender para o tampo, o fundo ele tem em torno de 20 centímetros de largura, né? Então, em média aqui mais ou menos 20 centímetros. Essa peça aqui tem 22, porque eu penso em utilizá-la para violões de aço, normalmente ou Dreadnought ou Jumbo, que são violões que têm um corpo maior, então exige uma largura um pouquinho maior, mas é pouca coisa. Mas vai girar em torno de 20 a 22 centímetros de largura. A lâmina da serra circular não chega a essa profundidade, nem na metade. Mesmo usando uma serra circular que tenha uma lâmina de 30 milímetros de diâmetro, você não vai conseguir cortar isso aqui em 2 passadas. Você não vai conseguir ter essa altura de corte, até porque é muito arriscado. Isso é muito arriscado, porque qualquer inclinação na madeira pode fazer com que a madeira agarre na lâmina e volte para você. Então você deve tomar bastante cuidado. É muito arriscado fazer esse processo na serra circular. Mas eu fiz aqui na minha serra circular, então a minha serra circular, que é de 25 centímetros de diâmetro de lâmina, ela consegue chegar na profundidade de corte de 7,5 centímetros. Isso dá um total de 15 centímetros, né? Vou passar 7,5
aqui, 7,5 aqui, vai ficar um miolo no meio. Esse miolo no meio, você vai ter ele com 6 centímetros, em torno de 6 centímetros de largura, mais o comprimento da peça, que é de 55 em média. Então você vai ter que abrir uma tábua de 6 por 55 na longitudinal, né, no sentido do veio, que é mais difícil ainda de serrar. Aí é que vem o sofrimento. Eu gastei, para tirar 4 peças, que dão 2 fundos, demorei 2 horas no serrote. E fiquei extremamente exausto, com dor nas costas, nossa, com muitas dores na mão, com calo na mão, porque serrote o tempo todo, né? E mesmo assim parando, serra um pouquinho, serra um pouquinho, é muito sofrido, muito sofrido. Mas, se você não tem quem faça isso para você, você não pode comprar o material já beneficiado, já nessas dimensões, e você tem uma madeira, você tem uma tábua aí que você pode utilizar para fazer fundo e lateral de violão, como eu tinha aqui, você pode utilizar desse processo. Passa na serra circular, termina no serrote. Se você tiver um serrote bom, você ainda vai conseguir ter uma produção mediana de uns 3, no máximo 4 jogos por dia. E olhe lá, tá? Isso já é o suficiente para dar uns 2, 3 meses de trabalho para um luthier. Então compensa se você não tem como beneficiar ou como comprar, se você quer aproveitar uma madeira que você já tem. É interessante você fazer esse processo, até porque você vai sofrer um bocado e vai entender o porquê que madeira para luthieria custa caro. Mas se você quer produção, é importante que você utilize uma serra de fita ou já compre beneficiado, porque senão você vai perder muito tempo. Até porque você vai ficar extremamente cansado, no outro dia você não vai trabalhar, então pode ser que isso atrase a sua produção. E pode acontecer também de ter uma taxa de desperdício maior do que a da lâmina. No caso aqui do fundo, se eu estivesse utilizando uma serra de fita, daria para tirar mais um fundo. Isso custa muito caro, porque se numa tábua aí você aproveitar mais um fundo, já é um violão. Seria aí os seus 200 ou 300 reais no fundo lateral. Eu daria para aproveitar bastante coisa utilizando a ferramenta correta. É óbvio que se você for comprar uma serra de fita dessa magnitude, você vai pagar aí um dinheirinho bom. Não é muita coisa não. Você consegue comprar uma serra de fita dessas usada a 2, 3 mil reais, mais uma lâmina ou duas, para você já ter uma reserva aí, mais uns 500, 600 reais. O seu material, você já tem as ferramentas necessárias para você aproveitar todo o material que você já tem. E quem sabe até ganhar um por fora, caso você tenha aí amigos luthiers que precisam que façam esse tipo de trabalho. Mas é lógico que eu quero saber a sua opinião. E aí, você acha que é fácil cortar um fundo lateral no serrote? Imagina se não tivesse uma serra circular. Será que seria fácil? Então deixa seu comentário aí que eu quero saber. Mas essa experiência foi até uma experiência válida, embora muito sofrida, para eu poder entender que para mim não vale a pena. Não vale a pena mesmo eu fazer esse tipo de trabalho, porque não compensa, uma taxa de desperdício muito grande e um sofrimento físico muito grande. Então eu já pedi para o Antônio, meu amigo que é luthier, que possui essa serra de fita, para ele poder cortar essas madeiras para mim e ter um aproveitamento melhor. Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar, se inscreve no canal, deixa aquele forte abraço, até o próximo vídeo, tchau!